Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Agora já em pleno verão. Edição verão. Edição verão. Já terminamos a nossa temporada de cursos. Sim, ainda tenho uma palestra para fazer. Ainda tens uma palestra, mas a nossa temporada de cursos está terminada. O próximo... E temos IVM+, sim, ainda IVM+, claro, não tira férias. Claro, o nosso programa IVM+, mantém-se ativo os 12 meses do ano. Yeah. Né? Com as aulas ao vivo também vão acontecer em julho e em agosto. Mas os nossos cursos presenciais agora só voltam para a nova temporada em setembro, não é? Portanto, isto é em jeito publicitário, para quem quiser estar connosco nos nossos cursos ao vivo, nós ainda vamos ter, este ano, 2022, setembro, temos o curso de Parentalidade Consciente, certo. Edição Lisboa. Em outubro vamos ter Neuroestratégia, Edição Lisboa, e a certificação de coaching na sua versão online, que dura 3 meses, é entre outubro e dezembro, vai arrancar no dia 4 de outubro. E temos o curso de Trainer Laser, que é um curso para quem quer falar em público, quem quer fazer palestras, quem quer fazer apresentações, quem quer dar formação, que vai acontecer em novembro, são 4 dias, também em Lisboa, não é? Este nosso segundo semestre é sobretudo em Lisboa, o primeiro foi sobretudo no Porto. Portanto, para quem tiver interesse em qualquer um destes cursos, agora é uma boa altura para se juntar às turmas que se estão a formar, algumas já estão com muitos alunos, portanto é uma boa altura para se juntarem a nós. É fácil encontrar informação sobre isto na agenda de cursos da Life Training. lifetraining.com.pt. Sim, mas se tiverem dificuldade é só mandarem-nos uma mensagem, ou se quiserem... Nós também estes dias vamos tentar partilhar mais um bocadinho nas redes sociais. Sim, e quem quiser, às vezes tiver alguma dúvida sobre se este curso é ou não indicado para mim, podem nos perguntar, que nós ajudamos certamente. Yep. Como estamos a entrar no verão, agora é só temas leves, felizes, ou não, fluffy, ou não, porque no episódio de hoje nós vamos falar sobre aborto, sobre cancelamento, sim, sobre politicamente correto, sobre arrependimento benéfico, portanto vamos entrar aí numa série de... sobre liberdade de expressão. Sim, vamos entrar aí numa série de polémicas recentes da nossa praça e vamos procurar discuti-las aqui, como sempre, à luz do desenvolvimento pessoal. Yep. Né? Portanto, fiquem por aí para um episódio levezinho. Que vai ter assim um bocadinho de calor, não é? Sim. Afinal de contas estamos na época do calor e no final já sabem que têm uma prática inspiradora para nos ajudar a lidar melhor com estas confusões todas. Isso mesmo. Então, aí vamos nós. Então, Mia, diretos ao assunto. Esta história já tem uns dias, não é? Um empresário conhecido da nossa praça é o fundador... Pelo menos é conhecido agora. Sim, já era conhecido muitas pessoas, não é? O fundador da Prozis. A Prozis é um grande projeto, não é? Uma empresa... É um projeto espetacular. É uma empresa nascida em Portugal e que se tornou importante no mercado online de suplementos na Europa toda. E fora da Europa, também nos Estados Unidos, não é? Sim. Mas não é para comentarmos esse projeto que estamos aqui. Nós estamos aqui para falar sobre... Eu acho que a maior parte das pessoas que nos estarão a ouvir lembram-se da polémica, não é? O fundador fez um post a celebrar o facto do Supremo Tribunal americano ter revertido aquele famoso caso, sim, que basicamente acabou com a proibição que os diversos Estados americanos tinham em relação à legislação sobre o aborto, não é? Eles estavam proibidos de proibir, não é? Certo. E deixaram de estar. O que, já não é considerado um direito não é, constitucional poder ter um aborto. Certo. É isso? Exatamente. E o que, pelo que nós sabemos, está a ter como consequência que cerca de metade dos Estados americanos já estão em processo de alterar radicalmente a legislação e tornar o aborto
em alguns casos, em alguns estados, proibido sem nenhum tipo de reservas ou de exceções, noutros com algumas exceções. Pronto, mas o fundador da Prozis escreveu um post, não é, em que celebrava este acontecimento e isso gerou uma série de reações, inclusivamente de muitas pessoas que trabalhavam com a marca, que são clientes da marca, e isso acabou por trazer para, mais uma vez, como tantas vezes tem acontecido, trouxe para a praça pública aqui um tema que nós já temos abordado algumas vezes aqui nas nossas conversas no podcast, que é de se é legítimo haver uma separação clara entre não, isto são as minhas opiniões pessoais, porque isto foi a forma como ele mais tarde lidou com a situação, de dizer, não, isto é a minha página pessoal, portanto eu escrevo o que me apetece e a marca não tem nada a ver com isso. Mesmo tendo na página debaixo do seu nome o título, um título ligado diretamente à empresa, em o nome da empresa. Certo, pronto, mas isto é a minha opinião pessoal, não é? Inclusivamente eu também ouvi dizer que há colaboradores da Prozis que têm opiniões muito diferentes desta e serão certamente a favor do aborto, só que isso não tem nada a ver com a marca, nós somos uma marca de suplementos, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? Que é também aqui nós podíamos prolongar e estender esta conversa a situações onde, olha, aconteceu agora, hoje de manhã mesmo estava a ver estas notícias, um professor da Universidade de Aveiro que fez comentários no Facebook homofóbicos e de incitação clara à violência. Tu não viste, mas era assim muito forte, era uma coisa assim, não era um manifestar de uma opinião de forma cordial, era com um claro incitamento à violência, ok? No meu mapa mundo é aquilo que se chama um perfeito disparate. E houve um movimento grande na universidade, portanto eu estava a ver que ele terá sido já suspenso das suas funções, só que ele apareceu na televisão a defender-se nesta situação e a argumentar uma coisa parecida, que é isto é a minha página pessoal no Facebook, não tem nada a ver com eu ser professor, eu sou professor de Física, penso eu, na universidade, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa são as minhas opiniões, outra coisa é eu a minha capacidade de ensino. De ensinar uma determinada disciplina, e, portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? Os alunos, ontem houve uma manifestação grande na universidade com 200 alunos e, portanto, isto mexeu ali com uma série de pessoas. Portanto, aqui a conversa, ou aquilo que eu... Estava a pensar não é nada de novo, não é? Exprimirmos as nossas opiniões sobre certas coisas. Sempre houve empresários, sempre houve professores que tinham opiniões dessas, só que não tinham uma plataforma onde as exprimir. Claro. Não é? Essa é a única real diferença, não é? Nós, acho que antes de termos redes sociais, nós exprimimos as nossas opiniões. Certo. Sabia-se que uma pessoa era homofóbica, ou se tivesse ali, não é que toda a gente não podia saber. Certo. Toda a gente consumidora de uma certa marca não sabia dessas coisas antes. Sim. Toda a gente na universidade as pessoas que não tinham esse professor como professor, talvez também não soubessem das opiniões dele. Sim, e também uma coisa era tu chegares a casa e dizeres tive um professor na universidade que na aula fez uns comentários sexistas, disse isto e aquilo. Só que sou sempre eu que estou a relatar, não é? Sim, não há provas muito específicas. Sim, não é a mesma coisa que dizer, olha, está aqui o que alguém escreveu, não é? Ou está aqui o que alguém disse, está aqui filmado, está aqui gravado. Claro que isso dá aqui Mas concordo contigo sempre. Sempre. Eu estou só a dizer, eu própria estava a ter este insight agora porque não é nada, não tenho refletido sobre esse facto, sabes? Só que nós somos aqui. Para começar, eu acho que é aqui assim 2 pesos e 2 medidas que fazem algum sentido, não é? Que é quando isto acontece com uma pessoa, um político, não é? Nós somos mais duros a julgar isto. Não é? Aliás, uma das grandes questões da política portuguesa neste momento é que o terceiro maior partido na Assembleia da República é liderado por pessoas que
habitualmente fazem afirmações deste género, não é? E por isso é que depois a convivência democrática é tão difícil com outras... que promovem essas opiniões. Sim, não é? É tão difícil com as outras forças políticas. Aqui só que aí eu acho que torna-se mais fácil dizer assim, não, ok, é um político, se o político tem este tipo de opiniões, então eu quero mesmo julgá-lo e avaliá-lo e deixar de votar nele ou garantir que ele não tem possibilidade porque ele tem acesso como político a situações onde vai, à luz destas convicções, vai poder, por exemplo, prejudicar um determinado grupo ou vai lutar para ter legislação olha, como esta neste momento nos Estados Unidos, que vai contra os meus valores e princípios. Agora, será que isto é válido também quando nós olhamos para alguém que é fundador de uma empresa ou para alguém que é professor universitário ou outra situação qualquer que nós pudéssemos pensar deste género, não é? Um músico, um ator que nós nos habituamos a, olha, gosto da música desta pessoa ou gosto da forma como esta pessoa explica este conceito nas aulas. Só que, não, mas agora descobri que escreveu uma treinada coisa nas redes sociais, não é? Até onde é que vai este cruzamento entre esferas que aparentemente estariam separadas? Se nós considerarmos que tudo é política de alguma forma, não é? Eu acho que esta comparação que estavas a dizer para mim é muito interessante, principalmente não é, no contexto onde vivemos, onde há muita ideia não só de influencers e influencing é um conceito e é muito mais um conceito do que assim mais forte do que marketing propriamente hoje em dia. Esta questão do influencing é muito presente e para mim eu associar-me a pessoas que não é pessoas que têm diferenças de opinião, porque para mim estas situações são diferenças de valores e valores muito, muito fortes, não é? Portanto, aí começa a minha alerta. Agora, se eu ver uma pessoa escrever uma coisa uma única vez, a minha reação não vai ser ir fazer uma manifestação. Se calhar vou investigar um bocadinho, mas espera lá, eu estou de alguma forma associada a dessa marca ou estou a usufruir dessa marca e algo que não me tinha despertado a atenção antes, então vou procurar perceber, espera lá, de que forma que esta pessoa geralmente promove esta opinião. Isto foi uma única vez ou há aqui algum padrão que eu não apanhei antes? No caso da Prozis em particular, eu já tinha apanhado este padrão antes. Aliás, já tive uma parceria muito curta com a marca e depois, quando descobri, porque me alertaram para isso e depois investiguei melhor, olhando assim para a política da empresa, no site, na altura, claramente tem um texto explícito que vai nessa direção. Não fala de aborto, mas fala em valores cristãos e fala de outras coisas que para mim, pensei, ok, isto mexe comigo, com os meus valores, com aquilo que eu acredito é certo. Portanto, vou finalizar a minha essa pequena parceria. Se fosse só esta questão e depois vim a descobrir vários comentários e várias situações do senhor. E eu acredito que ele tem o direito a liberdade de expressão dele. E eu também tenho liberdade de me afastar dessa coisa e publicamente dizer que eu faço. Sim. Isso também é um direito que eu faço questão de fazer. Porque não quero mesmo ser associada a isso. Agora, torna-se um equilíbrio às vezes difícil para muitas pessoas fazer isso. Como estava a dizer, onde é que está realmente este limite? Eu acho que esse é que é aqui o grande exercício de desenvolvimento pessoal e social, que é mesmo difícil fazer. E fazer isso sem entrar na mesma energia e onda, sem, neste caso do professor, por exemplo,
que teve tu estavas a dizer, não é? Comentários homofóbicos e quase incitamento à violência. Não é quase, foi incitamento à foi violência. Mesmo. De não fazer o mesmo em relação a ele. Sim, ele devia era ser castrado e não sei o quê. Este tipo de comentários. Portanto, que violência, amigo. mas não são um tipo de comentários que ouvimos também sobre violador. E eu posso sentir esse drive em mim. Esse homem não devia estar livre, devia ser castrado. Mas será realmente esse tipo de comunicação que eu quero promover, não é? Isso também é uma responsabilidade que eu tenho, não é? A forma como eu depois falo sobre a minha opinião. Eu acho que é realmente difícil, porque não sei se será todo possível nós determinarmos qual é esta linha, limite entre aceitar e entrar em ação, ou aceitar sem fazer nada e o aceitar entrar, ou entrar em ação e criticar, deixar de comprar, atacar, não é? Onde é que está aqui esta linha? Esta linha é extremamente difícil de conseguir escrever, dizer, olha, esta é a regra. Não é? E sempre que nós não temos uma regra clara, criamos espaço para as diferenças de opinião e para às vezes, ficarmos inseguros. Não é? Porque aqui, qual é que é aqui o receio? Tu disseste, aqui não se trata só de uma diferença de opinião, trata-se de uma diferença de valores. Só que até onde é que o que é um valor para cada um de nós? Os valores são as coisas que são importantes, mas os valores também têm alguma subjetividade. Não é? Imagina, por exemplo, uma situação que nos pode ajudar aqui a pensar nisto. Imagina, por exemplo, que eu digo, eu gosto do clube de futebol X, e para mim isso é muito importante, é a coisa mais importante. Aliás, podes ver pelo meu dia-a-dia, não é? Estou aqui a entrar no mapa mundo de alguém que, vou ver todos os jogos, estou sempre a ver programas de televisão, compro só o merchandising do meu clube e não sei o quê, e tenho aqui uma crença muito forte que, as pessoas que conseguiram olhar para o mundo do futebol e perceber que este clube é de facto o melhor, são as pessoas em quem vale a pena confiar. Por isso, por exemplo, eu quando sei que o fundador de uma determinada empresa é de um clube diferente do meu, eu já não compro, não é? Ou quando sei, até pode ser um líder político da minha área política, mas quando sei, prefiro votar no adversário, mas que seja do meu clube, não é? E ao fim de algum tempo eu vou começar toda e qualquer coisa, até vou estar a construir, ele não disse que é, mas também não disse que não é do clube, não sei o que é. E isto agora, vou estar tão atento a isto. Esse filtro está muito, muito forte. Este filtro vai estar tão poderoso que eu vou começar até a incitar as pessoas. Vou-te dizer, Mia, não compres nesse sítio, sabes que eles são de não sei o quê. Até foi visto num jogo com uma camisola, não sei o que mais. E entramos isto alguém ouve assim, que patetice. Mas, para essa pessoa não é, não é? Sim, mas há casos públicos, por exemplo, de pessoas a dizer, eu compro... Quando uma marca se associa ao meu clube e se torna patrocinadora do meu clube, eu troco o meu padrão de consumo. Agora Aliás, por isso é que também as marcas querem... que eu ia dizer, querem patrocinar. Lá está esta questão do influencer. Querem patrocinar os clubes e não sei o quê. Mas repara como isto, nós podemos começar agora a pôr aqui muitas camadas, não é? Que é, vamos agora julgar os... eu estava a ler um livro de não sei quem, até estava a gostar do livro, mas depois descobri que ele vota no partido X, ou gosta do clube Y, ou tem esta orientação sexual, ou o que quer que seja, não é? Ou gosta de gelado de morango. Eu não gosto de pessoas que gostam de gelado de morango, tenho que gostar de gelado de baunilha. E começo a só querer dar a minha energia, porque eu também posso ser, é a minha liberdade de opinião e de expressão. Eu não quero estar a comprar um livro de um autor que gosta de gelado de morango, porque depois o que é que ele vai fazer com o dinheiro? Vai comprar mais gelado de morango, não é? Vai promover o mercado de gelado de morango. Vai andar a comer gelados de morango à frente de toda a gente, a incentivar o consumo de gelados de morango. Olha, eu não quero isso, eu quero fui comprar o livro do autor do lado, o livro por acaso era uma porcaria, mas ele até na capa já vinha com um gelado de baunilha, não é? E acho que este exemplo parece Palerma, é Palerma, só que ajuda-nos a fazer a questão, até onde é que eu estou disposto a ir em nome de um valor? O que é que eu estou disposto a cancelar, a dizer não, ok? Mesmo que não seja diretamente relacionado por causa do valor.
E o que é que eu estou disposto a dizer? Pá, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? Porque esse foi o claim, foi uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a minha opinião pessoal sobre o que está, sobre se aborto devia ser legal ou não. Outra coisa é uma marca que eu desenvolvi e produtos que eu vendo. Pronto. Mas já pensaste? Estava aqui a tentar apanhar assim, em que tipo de situações onde falámos disso. Porque normalmente, quando reagimos desta questão, quando há um movimento de cancelamento, eu não sou a favor do cancelling, não é? Da cultura de cancelamento, e entendo aqui algumas vantagens também de tentar não divulgar certo tipo de opiniões. Mas normalmente é quando estamos a falar de questões de discriminação. Não é? E normalmente eu acho que nós podemos afirmar que quem faz este tipo de comentários em público, eu estou a generalizar, eu sei isso, mas vem de uma certa camada da sociedade, tem um certo género e é uma certa cor de pele, não é? É mais provável isso. Conseguimos afirmar isso estatisticamente ou não? Assim, publicamente, em grande, este tipo de comentários são feitos por quem? E são em relação a quê? E em relação a quem? Ou seja, o que tu estás a propor é que as nossas reações, estou a dizer, as reações da audiência, do público, não é? São normalmente em relação a questões de discriminação. De discriminação, onde há o lado de poder pronuncia-se contra um lado mais reprimido e discriminado. Sim, estou aqui a pensar que... Eu não estou a dizer que é sempre assim, mas estou a querer fazer uma generalização que acho que nos serve um bocadinho aqui. Sim, estou a pensar que isso é mais rápido do que estou a pensar noutras situações onde há uma espécie de cancelamento, que é saber que a pessoa teve um comportamento que não tem a ver com discriminação, mas tem a ver com... Sim, mas agora estávamos a falar de certo tipo de expressão pública, não é? Louis C.K. que fez uma coisa em privado, ele não exprimiu opiniões homofóbicas ou racistas, nada disso, teve um comportamento um bocadinho parvinho com mulheres que saiu cá para fora. Eu separo essa discussão em bocadinho, porque nós não estamos a falar aqui... Sim, ok. Porque nessa discussão descobre-se que alguém fez alguma coisa no passado. E ele ainda por cima tentou mediar, mostrou o que em comunicação não violenta às vezes fala-se em arrependimento benéfico, porque tem que haver um espaço para isso, não é? De eu mostrar o arrependimento benéfico, eu mostrar claramente que eu percebi que agi mal e estou a procurar fazer diferente, não é? E muitas vezes no cancelling, aliás, nunca no cancelling não há espaço para esse arrependimento, não é? É ao contrário do arrependimento, só dizer, desculpa, agi mal e pronto, continua tudo. Sendo por acaso estou aqui a pensar, esse tipo de arrependimento seria até mais viável em situações como esta que nós estamos a discutir, não é? Que é, eu exprimo uma opinião, não é? Ela é muito mal recebida e eu mais tarde digo assim, olha... Pensei melhor sobre o assunto, conversei com pessoas sobre o assunto. Claro. Mas o cancelling acontece quando eu faço isso, isso não é recebido desse lado que me criticou. Ok, mas o que eu ia dizer é quando alguém está a ser cancelado por causa de alguma coisa que fez, não é? Sei lá, alguns casos muito famosos nos Estados Unidos, não é? Descobre-se que alguém, quando era mais novo, violou outra pessoa, não é? E dizer, então curiosamente, com pelo menos mas eu penso que serão mais dos juízes do Supremo Tribunal americano, não é? Havia acusações deste género. Acho que vários. Sim. Vários, não é? Curiosamente. Portanto, esses não foram cancelados. Sim, não é? E eu sei que um dos juízes num ponto não encaixa porque é da outra raça dos outros, não é? Mas voltando aqui a esta generalização que eu estava a fazer... Não, mas eu estava a fugir à generalização. Sim, porque não sei se ela encaixa aqui na discussão que estamos a ter. Não, porque acho que esta generalização
ela tipicamente cria um argumento de defesa para quem está a ser cancelado por causa da sua opinião. Que é a pessoa dizer, eu não estou a ser cancelado por causa... Mas eu não estou a dizer que temos que cancelar a pessoa, não é essa a minha proposta. Eu sei, mas gera uma cena de defesa, não é? Que é, por exemplo, eu exprimo a minha opinião sobre uma coisa, não é? Mas as pessoas não gostam... O raciocínio, então, que ia levar ao meu tema favorito, que tem a ver com as necessidades, não é? Porque todas essas coisas, essa expressão de opinião e defesa da minha opinião, e do outro lado a vontade de cancelar a pessoa e dizer que a pessoa tem uma opinião errada, entre aspas, tem a ver com necessidades que temos, não é? Porque isto é um jogo de poder, não é? Esta eu tenho o direito de exprimir a minha opinião, e a minha opinião é polémica, e so what? Não é? Eu posso fazer isso assim, eu tenho aqui esta plataforma e vou pôr isso para... E do outro lado é assim uma revolta de luta que vem de há muito tempo também, não é? Mas eu acho que aqui a discussão era ligeiramente diferente, Mia, porque eu acho que aqui a discussão é entre... Porque eu não vi muitas pessoas a dizer assim, não, tu não tens o direito de exprimir essa opinião. Eu acho que não foi isso. Não. O que foi as pessoas dizer assim, ok, claro que tu tens o direito de exprimir a tua opinião, e exprimes isso, neste caso, tem uma consequência para mim enquanto consumidor da marca. Sim. Não quero consumir mais a marca. Sim, mas essa é a minha forma de revolta. Pronto. Porque estavas a dizer, esta questão dos valores e se ser legítimo ou não, não é? Certo. E porque aquilo que eu achei interessante aqui nas discussões foi algumas pessoas a dizerem, opá, isto é uma atitude parva dos consumidores. Quer dizer, tu gostas ou não gostas dos produtos? Além disso, os produtos não têm nada a ver não tem nada a ver. Depois disseram, lembra-te que quando estás agora... Tem muitas pessoas coitadas que estão a trabalhar lá. E agora estão a pagar um preço por causa disso e não sei o quê. E eu até escrevi um post nas redes sociais a dizer, não é que as pessoas não podem misturar as coisas, não é que as pessoas não podem deixar de consumir uma marca por causa da opinião do fundador. É que as pessoas querem deliberadamente fazer isto. O público está cada vez mais interessado nisto, não é? E eu ouvi algumas... Olha, uma pessoa que eu vi com interesse a ter muita dificuldade, sinceramente, em lidar com esta questão, foi a Joana Amaral Dias, porque ela, sendo uma ativista política, tem uma ligação à marca como influencer, não é? Tem uma parceria com a marca, e ela foi questionada na televisão sobre isto, e ela respondeu Não respondeu à questão. Ela não respondeu, ela não assumiu responsabilidade pessoal por ela e pelas opções dela, disparou para todos os lados, falou tudo e mais alguma coisa. Porque o que eu acho que estava aqui, o que ficou aqui em causa, porque uma das coisas que ela disse foi, porque as pessoas estão a ser um bocado hipócritas, não é? Que agora não como Prozis, mas tu sabes o que é que pensa o fundador da McDonald's, ou sabes o que é que pensa o fundador da tua marca, estás aí a comprar vegetais, sabes o que é que o senhor que cultiva os vegetais pensa sobre isto ou aquilo, não é? E ela que estava-nos quase a propor que nós, enquanto consumidores, para sermos congruentes com uma atitude destas, agora íamos estudar tudo o que as pessoas acham sobre tudo, não é? E eu acho que talvez não estejamos a fazê-lo, mas quando surgem notícias, há cada vez mais pessoas interessadas nisto, em fazer escolhas que também refletem valores. Sim, tal como as marcas escolhem influencers que têm que estar minimamente alinhada, normalmente com os seus valores, ou pelo menos com uma estratégia de marketing, não é? Porque obviamente a Joana Amaral Dias e o fundador da Prozis não têm a mesma visão política, isto é bastante óbvio, mas há aqui outro ponto, há alguma coisa em comum que a Prozis acha que vale apostar nela, e acho que ao contrário também é isso que estás a dizer, não é? Ao contrário, torna-se cada vez mais importante nós sentimos, fazermos essas escolhas alinhadas com os nossos valores. É isso que eu queria reforçar antes, que isto não tem a ver com cancelling, não é? Isso não é uma cancelling, são escolhas tal como tu estavas a dizer, até podemos dizer que são quase escolhas políticas, não é? Porque são escolhas que são ligadas aqui aos, Só que não achas que valores. Eu concordo com isso, não é? Porque isso é, em parte, isso é o meu poder enquanto cidadão, expressa-se na forma como eu utilizo o meu voto, não é? E na forma como eu interajo com os meus representantes políticos. Mas o meu poder enquanto cidadão também
revelar-se através das escolhas económicas que eu faço. Onde é que eu gasto o meu dinheiro? E isso fala-se muito em outras áreas. Certo, não é? Porque as minhas escolhas enquanto cidadão, embora eu seja só um, mas como esse um multiplicado por muitas pessoas, que traz mudanças ao mercado, não é? Por exemplo, uma coisa que eu me lembro, já disse 2 ou 3 vezes, que é, né, nós paramos nas estações de serviço na autoestrada Porto-Lisboa, que é que nós fazemos mais vezes, e para pessoas que querem fazer uma alimentação vegetariana e uma alimentação saudável, as opções... Ou são colibri. As opções são tão terríveis que parece que estão a fazer de propósito. Certo. Não é? Parece que alguém que escolhe as opções diz: como é que eu vou garantir que as pessoas tenham que comer carne em tudo que existir, mesmo nas coisas mais inusitadas? Pão de Deus, um fiambre lá dentro já. Como é que eu vou fazer isto? E tu, várias vezes, tens dito, olha, não há opções vegetarianas. E eu já até publiquei nas minhas stories. Eu já 2 ou 3 vezes pensei, para que é que a minha está a fazer isto? A minha já sabe que não há. Só que é esse movimento, que é, se tu falares, e eu te falar, e eu te falar, e eu te falar, começa-se a gerar uma certa pressão económica, que é, olha, as pessoas estão sempre a pedir isto, e às vezes chegam e dizem, então não vou comer nada. E se tivéssemos aqui umas opções mais saudáveis ou opções vegetarianas, as pessoas compravam. E portanto, é esse movimento que... Eu vou aproveitar isto agora. Eu já fiz esta partilha várias vezes e a comparar, por exemplo, há outras... Não é? Na própria bomba da gasolina, se for BP, então, tem opções super saudáveis e muito fixe, e muitas vezes esgotadas. Certo. Tipo, eles não se estudam uns aos outros. E já peguei os dois nas redes sociais e a BP partilha e comenta e colibri nada. Sim. Portanto, espero que... Ainda por cima há pessoas ligadas a essas marcas que ouvem aqui o nosso podcast, portanto fica aqui a dica. É uma frustração tão grande. Mas pronto, e essa é a nossa forma. Por isso, quando uma marca hoje em dia diz mas não quero saber das vossas opções, não é? Isto vai ter um efeito contraproducente em relação aos resultados da marca, não é? E por isso é que até há algumas marcas que estão interessadas em mascarar isto, em fazer de conta que tenha certos valores. O greenwashing e o pinkwashing. Sim, mesmo que não tenha. Eu acho que também há quem que fica muito frustrado também, porque acho que encaixa nesta situação aqui, que é com o politicamente correto. Não é? Parece que é politicamente correto ter certas opiniões, de ser contra alguém que é homofóbico, falar mal de alguém que se exprime a favor desta situação no aborto, não é? Que se exprime opiniões pró-vida, digamos assim, que estas são, ou alguém que falar em feminismo e direito das mulheres, que isto é politicamente correto e que quando alguém não encaixa neste politicamente correto, aí há mais movimento, não é? Eu acho que este termo é muito carregado e muito perigoso. Politicamente correto. Sim. Né? Sim, porque é utilizado muito como uma defesa para não refletir sobre aquilo que estamos a fazer. Né? Certo. Eu acho que se calhar estamos aqui a chegar a um ponto interessante da conversa, não é? Porque nós temos uma certa tendência, neste podcast em particular, não é? Que é um podcast de desenvolvimento pessoal, a procurarmos fazer reflexões de desenvolvimento pessoal, que é, no meio de situações como esta, eu apanho-me, a mim, pessoalmente, a ter opiniões, a ter emoções, não é? A ter... necessidade de exprimirem-se. É? Sim. E pode ser interessante eu fazer essa pergunta exatamente, que é quais são as minhas necessidades que estão aqui em causa. Porquê é que isto se tornou relevante para mim? Porquê é que eu quero ter este tipo de ação? Porquê é que isso mexe tanto comigo? Porquê é que isto mexe comigo? Porquê é que fiquei tão zangado com esta pessoa? Não é? Porque essa reflexão pode nos ajudar a que depois as nossas conversas com outras pessoas sobre o assunto e as nossas ações, não é? Quero ou não quero continuar como consumidor desta marca? Quero ou não quero dar suporte a que este professor continue a dar aulas neste sítio, não é? Quero ou não contribuir para que haja aqui algum movimento de protesto contra isto? Esta situação, e depois podemos descobrir que há coisas um bocadinho contraditórias. Por exemplo, estava a pensar no exemplo da Joana Amaral Dias, que acho interessante aqui, porque ela provavelmente tem aqui uma necessidade de sustento financeiro. Se calhar a estratégia
colaboração com a Prozis satisfaz essa necessidade, mas também tem a necessidade de ter uma congruência política, provavelmente, e estas, neste caso, chocam um bocadinho, e se não olharmos precisamente quais são as minhas necessidades aqui em causa, depois também é que nos enterramos um bocadinho nas justificações. Sim, porque às vezes as necessidades são contraditórias, não é? Porque é que para mim este caso se tornou relevante? Porque se por um lado eu tenho eu quando li aqueles textos do Miguel Milhão e comecei a ouvir mais da opinião dele. Até aquilo que a mim se tornou mais relevante não foi a opinião dele específica sobre o aborto, não é? Porque conheço muitas pessoas que têm opiniões muito diferentes da minha em relação a isso e aprecio a forma como as pessoas chegam até à opinião e acho que isso dá conversas muito interessantes porque são obviamente questões muito difíceis de resolver. Se fosse fácil, alguém tinha uma solução que toda a gente comprava, não é? Mas aqui o que a mim me perturbou mais foi haver alguém que tenha assim uma certa arrogância intelectual, certo, que é eu sou incancelável, eu tenho fundos ilimitados e basicamente a marca... Quase nunca estou aqui em Portugal. E basicamente a marca já tinha comunicado há muito tempo através desse statement que tu falavas, a coisa era basicamente nós somos assim e estamos a borrifar para o que tu achas sobre isso, não é? E isso a mim perturba-me um bocado. E levou-me a pensar nos meus comportamentos enquanto consumidor, que é, e claro, eu posso estender depois isto e pensar noutras marcas e noutras instituições a quem eu dou dinheiro e pensar, isto representa realmente uma escolha que eu queira fazer enquanto consumidor. Eu recebi várias mensagens a dizer que eu gosto muito da manteiga de amendoim da Prozis, o que é que eu faço agora? Tens alguma recomendação? Mas o que eu acho que é interessante aqui, porque mais uma vez entrou aqui necessidades em conflito. Necessidade estou habituado a utilizar esta manteiga de amendoim e gosto muito, e os meus valores de direitos humanos, se calhar até, não é? E agora? E pode parecer parvo, mas essa confusão é real, não é? E podemos, que outra estratégia vou utilizar para satisfazer a minha necessidade de consumir manteiga de amendoim? Temos que pensar nisso, claro. Sim. Portanto, essas são as questões de desenvolvimento pessoal, que é entender quais são as minhas necessidades que estão aqui em causa. Muitas vezes há necessidades em conflito, por isso é que a situação se torna difícil para cada um de nós e mexe connosco. E poder estudar que tipo de comportamento é que eu posso ter a seguir que seja mais alinhado com os meus valores e que satisfaça as minhas necessidades, não é? Sim, e valores e necessidades vão de mão dada, obviamente. Eu, por exemplo, conheço pessoas, tu também, que andam há 10 ou 15 anos, quando nos encontram, não sei o quê, pois é, vocês são vegetarianos, eu queria tanto ser vegetariano, há anos que eu quero ser vegetariano, mas eu gosto tanto de não sei o quê, não é? E, são as tais necessidades que estão em conflito. Agora, nós, e este é o movimento de desenvolvimento pessoal, não é? Que é nós ganharmos mais consciência das necessidades e fazermos boas perguntas em relação à sua satisfação, que é como é que eu posso satisfazer as minhas necessidades de uma forma que seja cada vez mais íntegra, mais congruente, em que as necessidades, em vez de competirem umas com as outras, elas estejam a dar-se suporte mútuo. Certo. E isto às vezes não é fácil, não é óbvio. Mas... Sim, e às vezes as estratégias que utilizamos não são ecológicas. Não são ecológicas. E pegando agora nestes comentários em público sobre estes temas, não é? do homofobia ou do aborto, são estratégias para satisfazer necessidades. E não são estratégias ecológicas. E acho que podemos concordar com isso. Não são estratégias ecológicas porque mexem de uma forma muito forte com muita gente. E podemos falar destas coisas de formas diferentes do que se fez. Sim. Só para clarificar, são questões diferentes, claro. Não é? Porque comentários... homofobia e incitamento à violência são crime, não é? Crime, claro. Enquanto que exprimir a opinião sobre se uma coisa deve ou não ser legal é uma conversa diferente. O que eu acho é que essa pessoa pode exprimir as suas preocupações em relação à homossexualidade, as suas dúvidas em relação à homossexualidade. Como em relação a qualquer coisa. Portanto, isso é uma coisa. Outra coisa é nesse sentido. Sim. Mas então o que é que sai aqui da nossa conversa? Eu vou-te dizer as minhas conclusões. Sim, as minhas conclusões são
o movimento de cancelamento, quer dizer, alguém disse isto, logo esquece essa pessoa. E esse movimento em si, muitas vezes, é trazer intolerância para combater a intolerância. Não é? E nós sabemos que isso traz de base uma série de problemas, não é? Que é porque hoje és tu a cancelar uma coisa porque tens força suficiente, mas quem sabe no futuro são as tuas opiniões que são canceladas. Parece uma estratégia má para satisfazer muitas necessidades. Certo, exato. Torna-se interessante quando as coisas mexem connosco, percebermos quais são os valores que estão em causa e quais são as nossas necessidades que agora ficaram por satisfazer, não é? Porque é que às vezes saber que alguém disse alguma coisa pode mexer tanto connosco. E fazer esse trabalho interno de quais são os valores que estão em causa, quais são as necessidades que eu tenho por satisfazer. E a seguir fazer as perguntas mais de ação, que é sabendo que é isto que está em causa e sabendo que são estas necessidades que eu tenho por satisfazer, qual é a melhor forma de as satisfazer, dando cada vez mais força àqueles que são os meus valores. Certo. Porque senão acabamos a fazer coisas que são um contrassenso, porque elas, por causa dos nossos valores, acabamos a violar os nossos valores, não é? Que é porque, como somos contra a violência, vamos ser violentos. É isso. E se eu sou uma pessoa que tenho algum tipo de plataforma forte, devo também refletir sobre as partilhas que eu faço nesse sentido. Não estou só a exprimir a minha opinião. Estou também a satisfazer minhas necessidades através dessa estratégia. Certo. E eu ponderar um bocadinho qual é a forma mais ecológica que eu posso fazer isso. Às vezes também as pessoas têm quase uma necessidade de provocar, mas a necessidade de provocar é o quê? De me sentir importante, de obter reconhecimento, de ter atenção. É? E ser mais ponderado nisso e também não me cancelar a mim mesmo, não é? Porque também há muitas pessoas, vejo muita gente a fazerem este autocancelamento. Sim. Em termos sociais, não é? Uma das coisas que eu acho também fica aqui da nossa conversa é que nós temos o nosso peso e a nossa importância socialmente através do nosso voto, através das opções que nós fazemos, também através das opiniões que nós manifestamos. Portanto, de uma forma geral, quando alguém diz isto é só a minha opinião, eu estava só a partilhar a minha opinião, isto às vezes pode ser um sinal de ignorância, que é eu nunca refleti sobre que, não é, a democracia é um jogo de opiniões. Portanto, não é só a minha opinião, isto é muito importante, é a minha opinião. Ou pode ser um sinal de ignorância, ou às vezes pode ser uma fuga à responsabilidade, que é disse uma coisa, isto gerou consequências e agora tento voltar atrás e dizer que o problema não é meu, o problema é das outras pessoas que não respeitam a minha opinião, ou das outras pessoas que não entendem que isto é só a minha opinião. Certo, e lá estamos nós a tentar fugir da vergonha, não é? Sim. Muitas vezes com esse conflito. Sim, isto é a mesma coisa que alguém mandar uma mensagem a dizer ouvi uma coisa que tu disseste num podcast e não gostei ou não concordei, como às vezes acontece. E quando alguém me diz isso, eu procuro iniciar um diálogo, não é? Onde, sobretudo, sim, claro que posso não me sentir respeitado, não é? Alguém podia dizer alguma coisa que eu não me sinto respeitado e dizer, não me apetece muito manter esta conversa. Mas normalmente tem conversas muito interessantes com pessoas que dizem eu não concordei com uma coisa que tu disseste, ou a minha opinião é diferente. Ok, vamos conversar sobre isto. Algumas dessas conversas levaram a que a minha opinião evoluísse em alguns assuntos. Certo. A que eu passasse a pensar tem mais camadas de uma forma diferente, não é? Se eu responder a uma pessoa desta, é só a minha opinião, não é? Tens a tua autonomia. Sim, eu fecho-me completamente a isso, não é? Ou fugir à responsabilidade. Nós fomos aqui um podcast, publicamos um podcast todas as semanas há quase 5 anos, não é? E agora alguém diz, não, e eu disse, isto é um podcast gratuito, são só as nossas opiniões, não queres, não ouças, Sim. não é? Que foi um bocadinho o que o Bros disse. Sim. Ele até disse, nós não precisamos de Portugal. Nós este podcast precisa mesmo de Portugal. Sim, fica um bocado um disparate, não é? Porque se eu não quisesse que a minha opinião chegasse a outras pessoas, não gravava um podcast. Tal como eu, se não quisesse que a opinião deles chegasse a outras pessoas, não tinha escrito nas redes sociais, não é? Portanto, isso é um bocado um disparate e é um fugir à responsabilidade pessoal, que acho que não é assim muito interessante. Agora,
também acho que continuam a estar aqui. Isto é uma conversa para nós provavelmente continuarmos, e acho que é uma conversa quem nos está a ouvir. Claro que é muito importante, se puderem, que partilhem connosco a sua opinião, mas acho que também é um tema de conversa interessante para ter com as pessoas à sua volta, não é? Esta ideia e alargar isto. Claro que nós aqui na conversa fomos buscar aqui 2 ou 3 exemplos muito específicos, mas eu acho que isto é uma conversa para ter de uma forma mais abstrata. Quais são os princípios por trás disto? Quais são os princípios que devem orientar a nossa atuação enquanto consumidores e enquanto cidadãos? Eu acho que isso é mesmo muito importante, e isso é puro desenvolvimento pessoal. Sim, e voltando ali à questão do arrependimento benéfico, só para isto ficar claro, que isso não quer dizer que a pessoa necessariamente tem que mudar de opinião e ter a opinião que eu tenho. Claro que não. Não é essa a ideia, é poder refletir sobre o impacto que a sua partilha teve, a procurar compreender também o outro lado, e isso é um arrependimento benéfico, não é só tu dizer, sim, tens razão, agora tenho outra opinião. Sim. Não é essa a ideia. E já agora a dica final, antes de terminarmos a conversa, eu acho que há algumas empresas que podem beneficiar imenso de recorrer a consultores de comunicação não violenta e de comunicação consciente, porque depois acabam a arranjar umas salgalhadas que eram provavelmente evitáveis. Sim. Boa. Não sei se trouxemos progresso a esta discussão para quem nos está a ouvir. Eu senti aqui um pouco de progresso na forma como eu me relaciono com isto. Obrigado, Mia. Obrigada, Pedro. A prática inspiradora desta semana, obviamente, é para nos ajudar a lidar com situações como aquelas que nós discutimos ao longo do episódio. Situações, muitas delas públicas, que mexem connosco. E nós queremos propor-te aqui uma sequência de 3 perguntas, uma sequência com 3 passos, que nos pode ajudar a ter uma ação mais informada e uma ação mais congruente. Okay? Então, a primeira coisa, quando nós sentimos que há aqui uma questão qualquer que nos foi trazida por alguém, ou lemos nas redes sociais, ou vimos nas notícias, que mexe connosco, a primeira coisa a fazer é clarificar qual é o valor ou os valores que para nós estão aqui colocados em causa. Porque se a situação não mexer com nenhum dos nossos valores, provavelmente nós não nos vamos ligar a ela de forma emocional. Ela não é importante para nós. Se ela se torna importante para nós, é porque está a tocar em valores que são eles próprios importantes e centrais para nós. Portanto, a primeira questão é clarificar qual é o valor ou quais são os valores relevantes para mim que estão aqui em causa. Para ganhar clareza sobre porque é que isto é importante para mim. O segundo passo, a segunda questão, é questionar-me sobre quais são as minhas necessidades que estão por satisfazer ou que ficaram por satisfazer agora que alguém fez isto ou agora que alguém disse aquilo. Okay? Portanto, de que é que eu necessito e que está agora aqui por satisfazer com esta situação? Será que necessito de mais conhecimento, necessito de mais segurança, necessito de me conectar mais com as outras pessoas? Será que deixei de me sentir importante porque alguém disse isto ou aquilo? Será que o meu conhecimento, a solidez do meu conhecimento ficou abalada porque agora fiquei com dúvidas? Portanto, é muito importante, este é o segundo passo, reconhecer quais são as necessidades que eu tenho por satisfazer agora. E o terceiro passo, que tem por base as respostas às 2 perguntas anteriores, é o passo da entrada em ação, que é, sabendo porque é que isto é importante para mim e sabendo quais são as necessidades que eu tenho por satisfazer, o que é que eu vou fazer agora? Qual é a minha melhor ação como cidadão, como consumidor, como pessoa que partilha opiniões com os outros, como influenciador? O que é que eu posso fazer agora que é mais acertado, é mais concertado com aquilo que é importante para mim e com as minhas necessidades por satisfazer? E talvez com esta sequência eu consiga navegar aqui nestes mares que às vezes são muito revoltos destas grandes questões, navegar de uma forma que seja mais orientada e acabe por gerar também um melhor resultado para mim e para os outros. Okay? Portanto, proposta desta semana, pratica esta sequência em relação a questões que se tornem relevantes para ti.